O Balanço Geral recebe nesta semana os candidatos à Prefeitura de Brusque para uma sabatina. Quem está comigo aqui no estúdio participando da entrevista é minha colega jornalista Grace Cezemel. Boa tarde, Grace. Oi, Caleb, boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos lá então para mais uma sabatina. Exatamente. E por ordem de sorteio, recebemos hoje o candidato João Martins, do PSD. Cada candidato tem 10 minutos para responder os questionamentos. Boa tarde, seja bem-vindo, candidato. Começamos falando de segurança pública em seu plano de governo. O senhor afirma que vai criar a Guarda Armada da cidade de Brusque. Algumas cidades estão com algumas problemáticas na questão da constitucionalidade. Primeiro, a questão constitucional, como vai ser essa aplicação e também de onde virão os recursos do município. Seja bem-vindo. Boa tarde, Caleb. Boa tarde, pessoal que nos acompanha ao vivo aqui na NDTV, no Balanço Geral. A segurança pública hoje em Brusque, ela tem sido uma reclamação muito grande da nossa população. A Polícia Militar presta um excelente serviço, os policiais militares de Brusque são policiais militares muito bons, a nossa comunidade gosta muito deles, mas infelizmente o efetivo que tem para Brusque hoje é muito pouco e faz com que eles não consigam dar aquele atendimento que eles gostariam de dar. Então muitas demandas deixam de ser atendidas e também começa a passar a sensação de que não tem segurança na cidade e faz com que os nossos comerciantes ficam com medo, os nossos moradores também. Nesse sentido, a gente pensou e propôs no nosso plano de governo a criação da Guarda Municipal Armada, porque em outras cidades já existe. E se existe é porque é constitucional. Se não fosse, não poderia ter. Então, nesse fato, nem tem por que se preocupar. Se não pudesse criar a Guarda Municipal Armada, se não fosse constitucional, não teria outras cidades. Cidades, por exemplo, até dão muito certo. Tem alguns exemplos aí. Então, eu vejo que hoje em Brusque a Guarda Municipal Armada seria em que sentido? Seria no sentido de poder, nos pequenos delitos, nas pequenas coisas, dar esse suporte para a Polícia Militar, para que a Polícia Militar não precisa ficar se deslocando de um lado a outra cidade. Nossa cidade é uma cidade grande, ramificada, com bairros distantes um do outro, acaba dificultando essa chegada da polícia, também depois o retorno para a base dela. Então a gente vê que tem certos casos que se tivesse a Guarda Municipal Armada, isso seria mais efetivo na nossa cidade e daria maior segurança à nossa população. Vejo também que no projeto Mulher Segura, que é um projeto nosso, a gente vai linkar o botão do pânico da Polícia Militar com a Guarda Municipal Armada. Hoje, muitas vezes as mulheres clicam lá e não chega ninguém. E nós, como gestores públicos, nós não podemos ficar dependendo disso. A gente sabe que nós temos que requerer ao governo do Estado mais efetivo da Polícia Militar. Nós vamos requerer. Só que simplesmente todos falam que vão requerer. E quando é que vem esse efetivo? E dinheiro para isso, secretário? Dinheiro para isso, nossa arrecadação para o ano que vem é de R$1 bilhão, R$1 bilhão e 5 milhões para o ano que vem. A gente sabe que o orçamento está comprometido, mas tem como sim outra coisa, Caleb. Brusque é uma cidade grande. Brusque é a nona economia do Estado de Santa Catarina, tem que ter respeito no nível estadual e federal. O que tem que ter um prefeito que tira a bunda da cadeira, sai dentro do gabinete, para de vai gravando videozinho para a rede social, com deboche, e vai de fato fazer aquilo que a nossa população precisa. Então, ou seja, nós vamos sim pedir efetivo para o governador de mais policiais militares para a nossa cidade, mas se não vir, nós vamos fazer a nossa parte como prefeitura, como poder público e dar a segurança para a nossa população que ela tanto merece e precisa. Candidato, segundo o censo escolar do ano passado, 636 mil estudantes no Brasil têm autismo. No seu plano de governo, há um projeto para criar imediatamente o Centro de Atendimento e Desenvolvimento ao Autista. O senhor já tem um levantamento de quantos estudantes de Brusque têm autismo e também de como seria esse projeto? Olha, ali em Brusque, a questão do autismo, como outras também situações que pertinentes nessa área, vem crescendo muito a cada dia. E a gente vê que um grande problema é o seguinte: a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação não estão conseguindo passar informações um para o outro e fazer com que isso, de fato, beneficie esse estudante, para ver se ele está tendo melhor ou não. Então, a nossa ideia é chamar a APAE, chamar a AMA, entidades que já prestam esse suporte, e um bom suporte, mas, infelizmente, por falta de capacidade financeira e de estrutura física, não consegue atender toda a nossa população. Então, a gente pensa em chamar essas entidades, fazer, através delas, um centro para o autismo e também de outras situações especiais, certo? Para que essas pessoas possam ter o atendimento. Isso linkado com a Secretaria da Educação, com a Secretaria da Saúde. Como é que vamos repassar dinheiro para a AMA e para a APAE para que elas possam fazer a gestão desse local? Porque, veja bem, nessa situação, você mais do que dar um atendimento, você tem que dar um bom atendimento. Hoje, infelizmente, tivemos casos na escola Raul Amorim, que saiu agora em Brusque semana passada, não sei se vocês ficaram sabendo, de maus tratos com crianças com autismo. Crianças que foram presas numa sala preta, arrastada pelos pés. Essa é a realidade da educação em Brusque. Essa é a realidade que as crianças com autismo estão tendo em Brusque hoje. Nós vamos ter muita responsabilidade de mudarmos isso. E como é que nós vamos mudar isso? Nós vamos mudar fazendo essa gestão com a AMA e com a APAE desse centro do autismo e eles vão fornecer e vão receber dinheiro por isso do município, prestar palestras e ensinamentos para os nossos monitores, para os nossos professores. Porque, veja bem, não adianta você ter o centro do autista, as pessoas lá fazerem um bom trabalho e depois também não ser desempenhado na rede pública. Então vai ser desempenhado na rede pública, vai ter o centro do autismo para dando acompanhamento e os dois vão ter que linkar para ver se está tendo evolução ou não. Se não estiver tendo evolução, tem algum problema e a gente vai saber onde é que está o problema para a gente poder resolver. Então a gente tem que fazer essa linkagem, fazer isso,
porque essas pessoas merecem todo o nosso carinho e, infelizmente, hoje em Brusque isso não vem sendo uma realidade. Ainda sobre educação, o senhor tem uma proposta de comprar como vouchers nas universidades, propiciar o estudo aos estudantes locais, depois de formados eles trabalharem na própria cidade e, em contrapartida, como pagarem uma parcela desse investimento que foi feito através do voucher. Como que isso poderá acontecer? Caleb, hoje nós temos em Brusque a Unifeb, né, que dá o ensino da medicina, já está sendo bem reconhecida a nível estadual e nacional. Então eu vejo que nós conversarmos com a entidade, nós mostramos a importância, né, que ela tem para Brusque, e também entendo que eles também sabem que eles têm que ter um lado social, certo? Então hoje é uma universidade grande e tenho certeza que com compromisso, sabendo que está sendo feita uma boa gestão, tanto na Secretaria de Educação quanto na Secretaria de Saúde, eles vão sim proporcionar algumas vagas boas para nós podermos fazer com que mais pessoas venham a Brusque estudarem medicina e que depois de formados não saiam do nosso convívio, mas fiquem aqui no nosso convívio porque já vão ter o histórico da cidade, já vão estar familiarizados com a nossa realidade e vão poder sim prestar um bom serviço para a população. E nada mais justo que nós, como poder público, tentarmos acharmos mecanismos e formas de poder levar a todo e qualquer cidadão que quer o conhecimento a oportunidade de tê-lo. Independente se seja na área de medicina, de advocacia, de fisioterapia, qual for que seja. A gente tem que proporcionar à nossa população o direito ao acesso à educação. Coisa que já vem sido muito difícil em Brusque nas creches, né? Hoje em dia, janeiro, 700 crianças guardavam uma vaga em creche em Brusque, julho, mais de 1.000 crianças, ou seja, aumentou 50%. Você veja que nós estamos tirando a oportunidade de uma criança começar no período escolar lá de baixo, criar a personalidade dela, entender que uma sala de aula tem a professora, tem disciplina e começar a conviver em sociedade com outras crianças. E mais do que isso, quando você nega uma vaga em creche, quando você nega o acesso à educação para uma criança, você também muitas vezes nega o acesso a um pai e uma mãe, dos dois poderem trabalhar, complementarem a renda da família e não deixarem mais 50% da sua renda somente no aluguel. Isso hoje, infelizmente, tem sido uma realidade em Brusque. Na causa animal, o senhor tem um projeto que quer criar um atendimento emergencial 24 horas para que animais que sofreram algum tipo de acidente possam ser atendidos. A gente sabe que o abandono de animais é algo que cresce muito nos municípios, então como que funcionaria esse projeto? Esses animais que seriam recuperados nesse centro, seriam encaminhados de volta às ruas ou como que seria? Olha, com a mesma responsabilidade que não vem tendo hoje. Não sei se vocês souberam, mas semana passada morreu um cachorro agonizando na frente da Prefeitura Municipal. Não foi em qualquer bairro de gestão, foi na frente da Prefeitura Municipal, na cara do prefeito, na janela debaixo do nariz dele. E ninguém dos 5.000 funcionários públicos que tinham na Prefeitura de hoje, ninguém ele teve a capacidade de mandar ele lá fazer o atendimento. Porque, infelizmente, nessa causa animal em Brusque hoje não tem gestão nenhuma. Nem só gestão, não tem carinho, não tem compaixão. A questão da causa animal, nós vamos trabalhar numa situação do seguinte, tem que ter o resgate. Porque, veja bem, se você está passando hoje por um local, você vê um animal ali agonizando, você tem a responsabilidade de dar o atendimento a ele. E você leva numa clínica. Aí você também tem a responsabilidade de pagar a clínica. E depois que ele está recuperado, você tem a responsabilidade de pegar ele de volta para você e deixar na sua casa. Então a gente vê como poder público, nós temos que criar uma estrutura para que haja esse resgate 24 horas, para que a gente não faça os nossos voluntários sofrendo o que estão sofrendo hoje do lado financeiro. Então a gente pensa em sim, criar uma clínica na nossa cidade, para depois nós podermos destinar esses animais para lares temporários. E como é que nós vamos fazer isso? Plano de habitação. A gente tem que linkar, a gente tem que ser gestor. Na minha iniciativa privada, na minha empresa dos meus pais, que eu trabalhei lá, a gente fez isso. Então sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos ter um projeto em Brusque do terreno solidário. A prefeitura tem terreno pela cidade inteira e nós vamos proporcionar nesses terrenos para a nossa população sair do aluguel e construir a casa própria. E nessas circunstâncias, esse terreno vai ser dado em garantia para a Caixa Econômica Federal para que faça um empréstimo do dinheiro para que a pessoa possa ali construir a sua casa com esse dinheiro. E essas pessoas vão ter obrigação nesse projeto de ser um lar temporário para os nossos cachorros e nós podemos ajudar muito a causa animal. São tantos projetos de voucher na educação, voucher possivelmente nas creches também, no seu entendimento, pelo que a gente compreende, guarda municipal armada e um orçamento que o senhor mesmo diz que está comprometido. Como fazer toda essa manobra econômica? Um minuto, candidato. Não, você veja bem, na educação voucher, a gente tem que sim adquirir de início algumas vagas em creches particulares para começar a baixar esse número. Que a gente tem que fazer é não fazer o que está sendo feito. Aumentou em 6 meses 50% a fila de vaga em creche, pelo caminho errado nunca vai chegar no lugar certo. Agora nós temos que fazer ampliação das creches, nós temos que construir novas creches, só que sim, para a educação, qual é o percentual que é usado? É muito alto, e a arrecadação de Brusque para o ano que vem é de 1 bilhão e 5 milhões de reais. Então sim, gente, tem bastante dinheiro, o que está faltando é compromisso e saber fazer. Na verdade, sabe o que está faltando? Humildade de reconhecer que a cidade está ruim e que tem problema para poder resolver o problema. Infelizmente hoje o tal prefeito, ele não é humilde, ele é arrogante, prepotente, e quando não se tem humildade de reconhecer que tem um problema, tu nunca vai ter capacidade de fazer a gestão dele e ele vai continuar lá todo dia, dia a dia, atrapalhando a população brusquense. 1 minuto para suas considerações finais, candidato. Eleitor e eleitora brusquense, eu sou o João, candidato a prefeito de Brusque, com 55, o Nick Irma foi meu vice.
E eu quero ser prefeito de Brusque, não para me servir da política, mas para, através da política, poder servir as pessoas da nossa cidade. Eu vejo que a nossa cidade merece muito mais acesso à saúde, que infelizmente hoje está sendo limitado pela rua que a pessoa mora ou não mora. A pessoa chega no UBS para ter seu atendimento e eles perguntam, antes de qual é o encaminhamento que ela precisa, qual que é o suporte que ela ali necessita, eles perguntam qual que é a sua rua. Se a sua rua for X, você pode ser atendido, se não for, você não pode. Eu não consigo admitir que alguém vá para um posto de saúde para falar o CEP da rua. A pessoa, quando sai de casa, se digita lá, é porque ela precisa do atendimento. E a saúde é o maior patrimônio de todo e qualquer cidadão. A gente vai trabalhar muito forte na questão das creches, porque é uma vergonha mais de 1.000 crianças não terem acesso à educação, mais de 1.000 famílias não poderem, o pai e a mãe, complementarem a renda da família para poderem trabalhar os dois juntos e melhorarem e sonharem com o futuro para os seus filhos. É uma vergonha nós não termos em Brusque transporte público coletivo, que é uma realidade hoje, e nós vamos trabalhar muito forte nisso. É por isso e tantas outras coisas que eu, com muita humildade, eu peço seu voto. O voto no 55, no João, para mudar a nossa cidade, uma mudança propositiva, uma mudança para o bem, para fazer tudo aquilo que a nossa cidade tanto candidato. Muito obrigado, seu tempo cerrado. Obrigado, candidato. Obrigado, Grace, pela companhia e as perguntas em mais uma sabatina. A entrevista de amanhã, quarta-feira, é com o candidato André Vec, do PL. E se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o ndplay.com.br. Lembrando que no sábado,